Ñande de Arapuaguapuxa, hermanos, paz del Senhor Jesus. Eu sou o missionário Pedro Carvalho, desde o país do Paraguai, da cidade de Coronel Oviedo, e é com muita alegria e satisfação do Senhor que participo deste culto de obra missionária aqui na congregação do Bom Jardim de número 1, aproveitando esta oportunidade para saudar o querido pastor Francisco Wagner, a todo o corpo de obreiros, líderes departamentais, nossa saudação em Cristo Jesus, ao departamento de missão, tanto na congregação quanto no setor, nosso incentivo e gratidão no Senhor pelo trabalho que vocês têm desenvolvido de divulgação da obra missionária neste setor e nesta congregação. Mas em especial ao departamento de adolescentes dessa igreja que entrou em contato conosco, ao querido Maxwell Duarte, a irmã Suliene, que foi quem fez o contato conosco, a nossa irmã Jailma, e somos gratos a Deus por esta oportunidade de nesta noite poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito aqui no país do Paraguai, em especial na cidade de Coronel Oviedo. Gostaria de compartilhar com você 2 versículos da palavra do Senhor que está no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. A resposta para essas indagações desses 2 versículos é missão. Missão é a resposta de Deus para a necessidade, irmãos, que as pessoas têm de conhecer o Evangelho. Não se pode, irmãos, alcançar as nações para Cristo, senão pela obra missionária. E Deus se utiliza de pessoas, assim como eu, como minha família, assim como você que participa deste culto de missão. Deus se utiliza de nossas vidas para levar o seu nome, o conhecimento da sua palavra a outros lugares, a outros povos, a outras nações. E nós somos gratos a Deus, como vocês sabem, no ano de 2023, no final do ano de 2023, minha família e eu, nós somos enviados aqui para a nação do Paraguai, em especial aqui na cidade de Coronel Oviedo. E vou colocar aqui uma foto para que vocês possam conhecer. Essa é minha esposa, a missionária Isabela, meu filho Paulo Gabriel, minha filha Ana Gabriela. E desde então, queridos, nós estamos trabalhando aqui junto à igreja local. Deus tem nos dado, irmãos, a oportunidade de servir a Ele aqui, servir com alegria. E nós temos visto, irmãos, o mover de Deus. Nós temos visto a operação do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Porque o mesmo Deus que abençoa a obra do Senhor aí no Bom Jardim, em Mossoró, no Brasil, é o mesmo Deus que abençoa também aqui na nação do Paraguai. Vou colocar aqui algumas fotos para que vocês possam acompanhar. Deus, Ele tem feito grandes coisas, queridos, aqui nesta nação. O Senhor tem salvado vidas, o Senhor tem batizado com o Espírito Santo, o Senhor tem libertado pessoas cativas, o Senhor tem fortalecido matrimônios, o Senhor tem levantado líderes dentre os nossos irmãos paraguaios, líderes que já estão à frente de departamentos, com a implantação de departamentos aqui na igreja. Então, queridos, nós podemos testemunhar que Deus, Ele tem feito grandes coisas aqui na igreja local. O Senhor tem dado estratégias para que vidas sejam alcançadas. Deus tem nos dado, irmãos, direcionamento para trabalharmos dentro desta cultura, desse contexto cultural que é o Paraguai. E aproveitando, irmãos, que estou falando desse contexto cultural, gostaria de falar um pouquinho aqui desses desafios que nós encontramos no campo missionário do Paraguai, no que diz respeito também à cultura. Não sei se você sabe, mas o Paraguai é um dos únicos países, ou o único país da América Latina que tem 2 idiomas oficiais. Aqui nós falamos o espanhol, mas também falamos, queridos, o Guarani. O Guarani também é idioma oficial aqui na nação do Paraguai. E essa saudação, Ñande de Arapuaguapu, é uma saudação Guarani. É a paz do Senhor em Guarani. Então, queridos, é um idioma totalmente diferente do português, totalmente diferente do espanhol. E o que é que acontece? Aqui no Paraguai,
se fala também o Jopará. O que é o Jopará? Seria uma mescla do espanhol com o Guarani. Então é muito comum, e principalmente no interior, que é onde nós estamos aqui, é muito comum, irmãos, as pessoas só falarem o Guarani ou falarem o Jopará. Principalmente, irmãos, as pessoas maiores, as pessoas mais experientes, as pessoas de mais idade, falam muito, irmãos, o Jopará, o Guarani. Ou seja, você se depara com um idioma totalmente diferente do que você tem, o seu português ou o espanhol que você aprendeu. E agora eles começam a mesclar, começam a falar em espanhol e depois vão para o Guarani, depois vão para o Guarani e usam expressão em Guarani e usam expressão em espanhol. Então há essa mescla. E são os desafios que nós nos deparamos aqui no campo missionário. Porque como que nós vamos anunciar o Evangelho se nós não falarmos a língua do povo? Então Deus tem nos dado graça para aprendermos o espanhol e também para seguirmos aprendendo o Guarani. E Deus, Ele nos dá estratégias para trabalharmos com isso. Também gostaria de falar, irmãos, aqui da questão climática. Vocês sabem que o Nordeste é muito quente e o Paraguai é um país de extremos. Às vezes está muito quente e às vezes está muito frio. Para vocês terem ideia, assim que nós chegamos aqui no Paraguai, irmãos, nós pegamos sensação térmica de 48 graus. Nós somos acostumados com o calor do Nordeste, mas não somos acostumados, queridos, com uma temperatura de 48 graus, muito quente. E no inverno seguinte, nós pegamos uma temperatura de menos 2 graus. Então veja o contraste. Mas Deus nos dá estratégias, Deus nos dá direcionamento e fortalecendo para nós seguirmos nos adaptando com essa cultura, com este clima, com essa realidade que é o país do Paraguai. Cerca de 90% da população se identifica como católico. A porcentagem de evangelho está em torno de 6 a 9%, ou seja, é um número ainda muito baixo. Mas eu vejo que é um país que tem uma janela muito grande, queridos, de oportunidades para se pregar o Evangelho. Em relação à comida, depois vocês podem pesquisar aí alguma coisa também para que vocês possam ver algumas curiosidades do Paraguai. O Paraguai é um país que de alguma maneira, de alguma forma, se assemelha também ao Nordeste do Brasil. Sua comida à base é milho, chamam aqui maíz. Mas existem algumas comidas que a gente se depara nesse contexto, irmãos, que nós não somos acostumados aí. Depois vocês pesquisem vacacangue e vocês vão ver uma comida típica do Paraguai. O paraguaio em si é um povo, irmãos, alegre, é um povo respeitador, é um povo que preza pelos bons costumes. E isso, irmãos, é uma oportunidade que nós temos para ir iniciarmos uma conversa, iniciarmos, irmãos, a pregação do Evangelho, e Deus vai dando estratégias, irmãos, dentro desse contexto cultural e social que nós nos deparamos. E como eu falei no início, ao longo, irmãos, dessa adaptação, Deus vai dando estratégias, Deus vai mostrando, nos direcionando. Quando chegamos aqui no Paraguai, irmãos, já no ano 2023, nós nos deparamos com a dura realidade aqui na cidade de Coronel Oviedo. A quantidade de crianças indígenas muito grande que estão nas ruas da cidade. Crianças, irmãos, jovens, adolescentes, pessoas adultas, pessoas maiores, estão nas ruas, ou seja, saem das suas comunidades e vêm para as cidades para pedir esmolas, para pedir alguma comida, para pedir alguma roupa. E o que torna, irmãos, essas crianças, adolescentes, vulneráveis, porque estão muitas vezes desacompanhadas de seus pais aqui nas ruas da cidade. Então a gente se depara com crianças, irmãos, que estão bêbadas, crianças que estão usando cola de sapateiro, e essa foi uma realidade que nós nos deparamos. E nós começamos a orar, apresentando ao Senhor esta realidade e pedindo ao Senhor uma estratégia para iniciarmos, irmãos, um trabalho com indígenas. E no ano de 2024, em maio de 2024, Deus nos deu um projeto chamado Projeto Missionário Mitanguiru. Essa frase Mitanguiru quer dizer amigo da criança em Guarani.
E Deus nos deu uma estratégia, queridos, de começarmos a pregar o Evangelho nas ruas, porque eles estão espalhados nas ruas, mas à noite eles se reúnem em um determinado lugar. E ali nós chegamos, pedimos autorização ao cacique que estava responsável, e ali, irmãos, começamos um trabalho. Todas as sextas-feiras desde então, nós estamos ali pregando o Evangelho do Senhor, ensinando louvores, orando por eles. Temos também uma refeição depois do culto, doações de calçados e doações de roupas. E esse trabalho foi crescendo. Jesus começou a salvar essas vidas, queridos. E de aí, irmãos, nós nos tornamos conhecidos em muitas comunidades indígenas, porque os indígenas, eles são nômades, estão aqui, às vezes voltam para lá, e começaram a falar desse projeto. Então as portas das comunidades indígenas foram abertas. E nós tivemos já a oportunidade de ir em diversas comunidades indígenas. Em janeiro de 2025, nós fomos a uma comunidade indígena chamada, irmãos, Caapini. Ali o cacique abriu as portas da sua comunidade. Pregamos a mensagem para mais de 400 pessoas. Dezenas de pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador. Depois fomos, irmãos, a outra comunidade chamada Potreiro Guadiaqui, onde o Senhor Jesus também salvou muitas vidas. E estamos evangelizando agora uma comunidade chamada Arroio Guaçu, uma comunidade indígena com mais de 400 pessoas e que não tem, irmãos, ali um templo, uma igreja, onde nunca tinham sido feito um culto, irmãos, ali naquela comunidade. O Senhor nos deu a oportunidade de pregar essa mensagem ali e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. De maneira que Deus nos dá estratégias. Eu não falo, irmãos, o Guarani fluente. Eu entendo alguma coisa, falo alguma coisa. Então, como pregar para essas pessoas que só falam o Guarani? E o Guarani indígena, irmãos, é fechado. Até o próprio paraguaio, ele tem dificuldade de falar com o indígena porque o Guarani deles é muito fechado. E aí Deus nos deu a estratégia de usarmos os tradutores da igreja. Existem irmãos que traduzem para o Guarani. Eu prego em espanhol, os irmãos traduzem para o Guarani e o Espírito Santo faz eles entenderem e receberem a mensagem. De maneira que a obra do Senhor, ela é feita. De maneira que a obra do Senhor, ela cresce. E aqui no término deste vídeo, queridos, eu gostaria de deixar uma rápida mensagem para os adolescentes dessa igreja. De que maneira vocês podem, adolescentes e jovens, de que maneira vocês podem se envolver na obra missionária? Primeiramente, irmãos, amando Deus. Se você ama a Deus, você vai amar a obra do Senhor. Se você ama a Deus, você vai amar o seu semelhante. Se você ama o Senhor, você vai amar o que Ele ama. E Deus ama a obra missionária. Então, ore por missões. Ame a Deus, ore por missões. Ore pelos missionários. Existem missionários que têm filhos jovens, adolescentes. Imagine se um dia você pode contactar com esse jovem, você pode contactar com esse adolescente e dizer: olha, nós estamos aqui orando por vocês. Imagina, irmãos, o impacto que isso vai causar na vida de um filho de um missionário, na vida da família missionária. Também te peço, queridos, contribua com a obra missionária. Eu sei que a maioria dos adolescentes, eles não têm um salário porque ainda não trabalham. Às vezes o jovem também não trabalha, mas você pode abençoar a obra missionária com aquilo que Deus coloca na sua mão. Oferte para a missão, porque uma manifestação de amor pela obra missionária é a oferta que você deposita ali no dia do culto de missão. E por último, faça missão, fale de Jesus para aqueles que estão próximos a você. Fale de Jesus para a sua família, fale de Jesus na sua classe, fale de Jesus aonde você chegar. Porque quem fala de Jesus para os que estão próximos, Deus levará também para aqueles que estão longe. Porque aquele que é bênção aí no Bom Jardim será bênção no Paraguai, será bênção na Alemanha, será bênção no Uruguai, aonde Deus te enviar. Continue orando por missões. Continue crendo que Deus é o Deus que levanta missionários e você pode ser um missionário que Deus levantará para abençoar as nações. Me despeço com a saudação em Guarani. Nhandejara tapenderovassá. Nhandejara tapenderovassá. Que Deus abençoe a todos.